Bom, fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E, bom, hoje eu vou estar gravando, como vocês vão, como tá aí no título, né, sobre o agente Hermes, que é uma IA que roda na sua própria máquina, ou seja, no seu próprio notebook, no seu próprio PC. E ele é tipo um Open Router ou Open Cloud, onde você tem uma IA. Só que o Hermes, por que eu escolhi ele? Eu já utilizei o Open Router, que é a versão paga não, a versão gratuita do OpenCloud. E o OpenRouter foi muito difícil a configuração. Já o Hermes é outra história, é muito mais fácil. Então, qual a motivação desse projeto? Por que que eu comecei a iniciar esse projeto? Bom, eu queria criar uma IA pessoal, um agente de IA que tomasse conta do notebook, tipo, organizar arquivos, excluir arquivos que eu pedi, essas coisas tudo. E o planejamento é que eu estava estudando um pouco e tem alguns riscos, tipo, ele excluir algumas coisas sem querer, tipo, ele mexer, porque ele tem controle, então ele pode excluir, criar, então você pode perder arquivos. Só que ele não vai estragar o seu notebook, tá? Mas se você tiver, por exemplo, uma pasta que tem alguma coisa muito importante para você, é bom você tomar um pouco de cuidado na instalação, guardar essa pasta em algum outro lugar, enviar para algum lugar por segurança. Mas é bem de boa, tá? Não tem todo esse risco que falam. Ou também você roda no servidor Docker. E então, eu escolhi ele porque é muito mais fácil e a preparação do ambiente também é muito mais fácil, a organização de projetos. E o ambiente utilizado aqui foi aqui o Windows mesmo, no PowerShell. Então eu rodei ele pelo PowerShell, eu não testei ainda no terminal, ele funciona no PowerShell no momento. E ele instala algumas dependências que você precisa, como WSL, aqui ó, que é um sistema Linux, que ele não é um que o seu notebook vai virar um Linux. Ele adiciona um sistema Linux, tá? Ele vai instalar também Python, aqui eu já tinha Python, já tinha WSL. Ele vai instalar algumas dependências, é coisa bem básica, não dá nem algumas megabytes isso. É bem de boa mesmo. Aí eles vão pedir para você instalar ele no terminal. Aí vocês vão precisar entrar nesse site aqui. Bom, esse daqui, onde eu vou estar deixando o link na descrição, eu instalei em Windows. Em macOS eu acho que é o mesmo passo mesmo. Então, para instalar, vocês vão pegar esse código aqui e copiar lá no seu PowerShell. Coloca no PowerShell, vai instalar. Talvez ele peça algumas permissões, permite, de boa, vai funcionar normal. Aí depois vai vir a configuração. Aí vocês vão precisar adicionar, digitar Hermes Setup, onde vocês vão ter a configuração de chat e vai ter as configurações, a execução ali. E então, depois de você fazer a configuração, que é bem básica também, basta você, se tiver em inglês e você não entender, traduz um pouco. É muito básica a configuração deles, não é igual o OpenRouter. Ele pede algumas coisas, tipo, se você quer instalar ele já completo, ou se você quer instalação rápida. Ele pergunta se você quer adicionar algum chat, tipo Telegram, WhatsApp ou Discord. Ele pergunta isso. E, e ele pergunta se você já quer utilizar o modelo deles. Que eles mesmos têm o modelo deles também, que tem a versão gratuita e versões pagas. Aí ele vai perguntar isso e aí, tipo assim, eu tentei configurar, mas mesmo que é gratuito, você precisa configurar um cartão. Aí o meu cartão, ele não aceita por causa que é menor de idade. Então, se você for maior de idade, tudo bem. Configura seu cartão, eles não vão cobrar nada. É só um método deles lá, que deveria ser para burlar isso, mas eles não têm. E é bom ler também a documentação deles, tá? Fazer uma leitura da documentação para entender direito como funciona a instalação, ó. Aqui a instalação, eles explicam tudo certinho aqui na documentação deles, tá? E então, eu pulei. Então, tipo assim, se pedir para configurar a IA deles ou alguma outra, dá um Ctrl C e passa. Aí, depois de feita a instalação, vocês vão precisar configurar. Como vocês pularam o passo da IA, vocês vão precisar configurar uma API. Se você paga alguma API, se você paga alguma API, aí tudo bem. Se você paga alguma IA, se você pagar alguma IA, alguma coisa assim. Se você tem algum plano de alguma IA que tenha API. Tem também a IA do ChatGPT, que é o Codex, né? Só que
O codecs eu não tentei configurar ainda. Eu usei aqui, ó, esse daqui, o do OpenRouter, porque é gratuito e funciona normalmente. Tipo assim, às vezes ele cai e tudo, mas nada que o pessoal da programação já esteja acostumado, né? Que é o sistema cair, essas coisas tudo. Na programação, isso já é de costume já. Então, vindo aqui na OpenRouter, eu vim aqui, criei, coloquei o nome, coloquei o limite. O limite eu recomendo vocês colocarem 1000 e 2000, tá? 1000 ou 2000 por aí de limites. Porque se vocês colocarem acima, ele pode não funcionar. Aparece como excesso de token, alguma coisa assim. E aqui mantém a mesma coisa, tá? E clica em criar. Aí, ó, os meus aqui estão em 1000. 1000 funciona de boa, mas pode ser 2000 também. É que eu gosto de usar 1000 de limite. Isso aqui ele falou que vai cobrar, mas ó, não está cobrando, a não ser que você, lá na configuração, aí lá na configuração do seu Hermes, você, por exemplo, aqui ó, deixa eu abrir o meu aqui agora, abrir o PowerShell, porque fica mais fácil de mostrar aqui. Ó, quando ele já está configurado, ó, você abre aqui o PowerShell, ó, tá aqui, digita Hermes, espera um tempo, ó. Já dei Enter. Aí ele já vai iniciar com o chat, tudo. E, e aí você configura, tá? Esperar ele aqui abrir agora. Pronto, já iniciou aqui. Aí, ó, a tela é isso aqui. Era para carregar uma imagenzinha aqui, mas o meu não carregou. Mas funciona normal, tá? Esse aqui já é o agente. Você já pode conversar com ele aqui, tá? Tipo, ó, aqui, ó. Tá aqui a saída. Aí você pode já utilizar o seu agente aqui através do seu terminal. Ele funciona assim. Mas, então, o que eu estava querendo dizer é que vocês vão vir no OpenRouter e pegar a API. Aí, pegando essa API, você vai precisar selecionar um modelo gratuito. Eu não sei se eu consigo olhar aqui, mas a gente deu um barra exit, ele vai sair do OpenRouter. Aí a gente dá um barra models, eu não sei, não lembro se é barra models, eu acho que não, não é barra models. Mas aí é uma configuração que ele mesmo já te ensina, tá? O próprio já te ensina. Então você precisa colocar um, um agente já, um modelo já gratuito, tá? Porque você está usando o OpenRouter e que é gratuito, então você tem que usar um modelo gratuito. O meu no momento aqui, ó, tá esse aqui, ó, esse OWL Alpha. Que nem, vamos iniciar de novo o Hermes, ele demora um pouquinho para abrir, mas ó, é só Hermes, não precisa ser um comando muito difícil, não precisa ser nada muito complexo. Aí, ó, abriu novamente aqui, ele volta aqui, aí pode, ó, digitar aqui, ó, viu? Volta a digitar. Deixa eu ver algum barra aqui, tem várias barras aqui, ó, tá vendo? Barra history, várias coisas aqui, mas aí vocês vão configurar o modelo de vocês, tá? E então, feita a configuração, ele tem também alguns desafios e problemas, que é as dependências ausentes, às vezes você tem que configurar a dependência própria, então tem alguns ajustes ali. A parte boa dele, que eu gosto muito, é que ele funciona num modelo que ele não vem forte, ele não vem uma IA muito forte, ele vai ficando forte conforme você vai usando ele. Ele funciona por sistema de memória. Quanto mais você usa, mais forte ele vai ficando. Então, o sistema funciona basicamente assim. O usuário digita o usuário, vai para o PowerShell, aí vai para o PowerShell, vai para o Hermes. O Hermes se comunica com a sua API do OpenRouter, com o modelo que você selecionou de IA, gera uma resposta e volta para o usuário. É esse o modelo simples e é básico. Então, a gente pode fazer alguns testes de perguntas simples aqui, teste de raciocínio, teste de produtividade. Então, vou fazer um teste aqui agora. Bom, pessoal, depois de um tempo pensando aqui, é isso aqui que eu vou perguntar para ele, ó. Cria uma estrutura de pasta para um portfólio de programador iniciante. Ó, olhando aqui, calma aí, tirar isso aqui e tirar isso aqui também que eu já mostrei. Ó, olhando aqui, nós podemos ver, ó, nós podemos ver aqui minha pasta, ó. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Ah,
Ok, deu uma bugada aqui. O meu sensor aqui, o paninho do mouse mexeu. Enfim, ó, podemos ver aqui, nós temos todas as minhas pastas, ó, downloads, documentos e tem isso, tá? Tem só isso aqui. Mas o nosso agente, ele trabalha aqui em este computador, disco local, usuários e o seu usuário. Ou seja, aqui meu, ele trabalha aqui. Que nem aqui, ó, isso aqui foi uma pasta que ele criou. Eu pedi para ele criar uma pasta, projetos IA, e digitar print Olá Mundo. Ele executou aqui agora, ele não ampliou a pasta, mas ó, foi bem básico, ó, abrir com bloco de notas. Aqui, ó, print Olá Mundo, viu? Foi isso aqui que ele fez. Ou seja, ele trabalha aqui dentro. Ele trabalha dentro dessa pasta aqui. Então, agora, como um teste aqui para mostrar para vocês, vocês viram que não tem, ó. Pode ver agora, ó, não tem isso aqui. E eu vou pedir para ele criar uma estrutura de pastas para um portfólio de programador iniciante. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó, ele trabalha com o tempo, ou seja, ele cria, ele vai entrar lá na pasta, vai criar a pasta, vai digitar provavelmente dentro da pasta. Não vai digitar dentro da pasta, vai organizar, né? Ó, pode ver ali todo o trabalho dele, tá funcionando. Vou criar uma estrutura de pasta organizada para um portfólio de programador iniciante. Ele responde, continua trabalhando, ó. Portfólio, tá criando imagens, projetos, ó. Dá para ver o que ele vai fazendo, ó. Eu já fiz uns outros dois testes com a memória dele e eu fiz um teste também, ó, que dá pra ver ali em cima. Que eu perguntei quem é você, aí ele respondeu, tal, dá pra ver o histórico. O histórico dele, ele não fica muitos históricos salvo, ele salva o que é necessário e assim ele vai evoluindo. Ó lá, vai criar os arquivos principais do portfólio, tá preparando o arquivo, ó. Enquanto isso, ele está trabalhando lá dentro das pastas. Eu estou aqui, não estou mexendo em nada, ele está trabalhando. Estou mostrando aqui na prática para vocês, tá? E bom, ó, tá trabalhando aqui. E falando um pouco agora sobre os aprendizados. O que você aprende aqui com isso? Você aprende sobre como funciona agentes de IA, integração com APIs, uso de modelos, uso de modelos de linguagem, estrutura de sistemas. Então você tem resoluções de problemas técnicos. Aqui eu não sei porque ele está fazendo isso. Isso aqui é novo para mim. E também é muito pesado para uma API do OpenRouter, né? Aqui, ó. O que já vem pronto: layout, sessões, habilidades, navegação, header fixo, grid. Para personalizar, edite no index HTML com seus dados. Adicione fotos e imagens, projetos e crie. Para publicar de graça. Nananana. Tá. Ele funciona também, ele pode acessar coisas como. Ele pode acessar o seu aplicativos, ele pode acessar. Outro dia eu estava pedindo para ele criar uma comunicação com o Telegram, ele foi lá e entrou no Telegram. Vamos ver aqui, ó, se está aqui, ó. Será que a gente tem que recarregar? Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, portfólio. Ó, criou. Index, JS, ó, tá vendo? Foi tudo ele, ó. Todo um projeto que eu não sei nem o que tem aqui dentro, que foi ele que fez. Talvez ele usou dados meus, talvez ele fez por conta. Imagens, ele disse que não ia ter nada, eu acho. Ele disse que não ia ter nada. Projetos, aí, ó, também não tem nada ainda. Esse index aqui, o que deve ser, será? Ah lá, tá vendo? Olha isso, o que ele fez pra mim, tá? Ele criou um arquivo index para. Se eu coloco o meu nome aqui, ele ia colocar tudo, ó. Habilidades, HTML, CSS, JavaScript. Ele esqueceu de colocar Python. Porque, bom, esse aqui é o terceiro teste que eu estou fazendo aqui em vídeo, tá vendo? Então, a que ponto ele chegou? Ele criou um arquivo index que funciona. E tem também um readme. Eu nunca abri esse modelo aqui, eu não sei para onde ele vai, acho que ele vai para o VS. Vai para o VS Code. Então, é muito bom. A memória dele é persistente, ó. Aqui, ó. Estrutura, página inicial. Ele criou um readme para a gente saber como funciona isso que ele fez. Então, as melhorias futuras dele é a memória persistente, automações, integração com ferramentas, controle de arquivos,
assistente pessoal completo, projetos derivados, de várias formas, entendeu? Então, isso aqui foi o projeto. Eu vim mostrar isso daqui e como ele funciona. E é isso, e até o próximo vídeo. Obrigado.